E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Explainer. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que mexe com todo mundo, o lixo. Para onde ele vai depois que a gente joga fora? A gente vai fazer um verdadeiro raio-x da situação aqui no Brasil, usando os dados mais quentes que saíram. E olha, a gente vai ver que tem muito problema, mas também tem umas soluções que, nossa, são surpreendentes. Bora lá? Então, para a gente ter uma ideia do tamanho do monstro, todo santo dia o Brasil produz mais de 211 mil toneladas de lixo. 211 mil. Para você ter uma noção, é como se a gente empilhasse quase 300 aviões Boeing 747 por dia. É muita, mas muita coisa. E todo esse volume, claro, tem que ir para algum lugar, né? Pois é, mas para onde vai tudo isso? Essa é a pergunta de $1 milhão. E é ela que a gente vai responder hoje. E acredite, a jornada desse lixo conta uma história e tanto sobre o nosso país. Vamos lá, começando pelo diagnóstico da situação. E logo de cara, a gente já vê que o problema é duplo. Primeiro, tem o lixo que nem chega a ser coletado. E segundo, que é talvez o mais sério, é o destino do lixo que é coletado. Ok, quando a gente olha para esse gráfico, 93% parece um número bom, né? Pô, quase tudo é coletado. Mas, e os outros 7%? Pode parecer pouco, mas esses 7% significam mais de 5 milhões de toneladas de lixo por ano. É lixo pra caramba que simplesmente desaparece do mapa oficial. Claro que desaparecer é só um jeito de falar, né? Na prática, esse lixo todo vai parar onde não devia. Em rios, em terrenos baldios, muitas vezes do lado da casa das pessoas. Ele contamina o solo, a água, vira foco de doença, é um problema gigantesco de saúde pública. Tá bom, então a gente já viu o problema do lixo que não é coletado. Mas e aquele que é, os 93%? Para ele, tá tudo certo, né? A resposta, infelizmente, é não. E é aqui que a história fica ainda mais preocupante. Mas antes de a gente ver os números, a gente precisa entender uma coisa que é crucial: a diferença entre aterro sanitário e lixão. Pensa assim, o aterro sanitário é a coisa certa, é uma obra de engenharia toda preparada para receber o lixo sem contaminar o ambiente. Já o lixão? Bom, o lixão é o caos. É simplesmente jogar o lixo num terreno aberto, contaminando solo, água, ar, tudo. Um é a solução, o outro é o problema. E agora, se preparem porque esse número aqui é para mim o mais chocante de todos. De todo o lixo que a gente coleta no Brasil, quase 40%, 39%, vai para o lugar errado, vai para lixões. A gente está falando de quase 28 milhões de toneladas de lixo por ano sendo jogadas de forma errada, contaminando tudo. Para você ter uma ideia do que isso significa na prática, hoje no Brasil ainda existem quase 3 mil lixões funcionando. 3 mil! São 3 mil fontes de doença e contaminação afetando a vida de milhões e milhões de brasileiros. É inacreditável. Ok, o cenário é pesado, eu sei. Mas calma, não é só notícia ruim. O relatório também traz uma luz no fim do túnel. Ele mostra que a solução existe. E mais, ela já está funcionando, aqui mesmo no Brasil, em grande escala. E o nome dessa mágica é logística reversa. O que é isso? É bem simples, na verdade. É fazer com que a empresa que fabricou o produto seja também responsável por ele depois que a gente usa. Ela tem que dar um jeito de pegar de volta e reciclar. E quando isso é feito direito, gente, os resultados são espetaculares. Olha isso, latinha de alumínio. Em 2022, o Brasil conseguiu uma marca histórica, uma coisa que parece até mentira: 100% de reciclagem. Sim, você ouviu direito, 100%. Todas as latinhas que foram vendidas foram recicladas. É um sucesso absoluto. E não para por aí, não é um caso isolado. Se liga nos pneus. Mais de 441 mil toneladas. Foi isso que a gente conseguiu coletar e dar o destino certo em um único ano. É pneu que não acaba mais, tudo sendo cuidado por um sistema que funciona. E tem mais. Bateria de carro. Quase 296 mil toneladas. Pensa na quantidade de chumbo, de ácido, de material super tóxico que deixou de ir para o meio ambiente por causa desse sistema. É uma vitória gigantesca. O que tudo isso mostra pra gente? É simples, não é mágica, não é sorte. O Brasil já sabe como fazer. A gente já tem a tecnologia, já tem um modelo para criar sistemas de reciclagem eficientes para coisas complicadas e que funcionam no país inteiro. Beleza, então se a gente já sabe como fazer, a pergunta que fica é: por que a gente não aplica isso para todo o resto e acaba de vez com os lixões? Bom, o relatório também dá a receita do bolo. E a primeira coisa boa é que um dos ingredientes principais a gente já tem, a lei. Já existe uma estrutura legal no Brasil, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que dá todo o caminho das pedras. Ou seja, o problema não é falta de lei. A regra do jogo já está clara.
Então, com essa base legal, o relatório diz que a gente precisa de 2 ferramentas principais para conseguir levar o saneamento para todo mundo e finalmente fechar os lixões. A primeira é a tal da regionalização. O que é isso? É simples. Em vez de cada cidadezinha tentar resolver o problema sozinha, elas se juntam, formam blocos. Assim, ganham escala, fica mais eficiente e mais barato para todo mundo. A segunda ferramenta é o custeio. Basicamente é criar uma cobrança específica pelo serviço de lixo, uma taxa. Para quê? Para garantir que o sistema tenha dinheiro para se bancar, para funcionar direito, sem depender da boa vontade de político. E por que isso é tão, mas tão importante? Porque quando a gente junta essas duas coisas, regionalização e custeio, a gente não está só acabando com os lixões, a gente está protegendo a saúde de todo mundo, salvando o meio ambiente e, principalmente, criando a tal da economia circular. Uma economia onde o lixo vira recurso. É uma virada de chave completa. Então, no fim das contas, a conclusão é bem clara. A gente sabe qual é o problema, a gente já tem exemplos que provam que a solução funciona e a gente tem a receita de como aplicar essa solução em todo lugar. O mapa da mina para acabar com os lixões no Brasil está na nossa mão. A pergunta que fica é, a gente vai finalmente seguir esse mapa? Valeu por acompanhar este Explainer.